Glória a Deus. Amém? Vocês estão bem? Tá calor hoje, né? Glória a Deus. Por mais um dia que o Senhor nos deu, nos proporcionou, mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez, nos colocamos na Tua presença, apresentamos nossas mentes, nossos corações a Ti. Venha falar conosco, Senhor, nesta manhã. Oh, querido Deus, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu amor, do Teu perdão, da Tua graça. Oh, Espírito Santo de Deus, revela a poderosa palavra do Senhor nas nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre examinai-vos a vós mesmos. Se você puder abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 13, 5, para nós começarmos a nos alimentar da palavra do Senhor. Nós já preparamos os nossos corações, nossas mentes, né, nossas expectativas. Nesta manhã, já apresentamos nossa vida ao Senhor, o louvor ao Senhor, e agora nós vamos continuar nos alimentando da palavra dele, que é poderosa. Amém? E de um tema muito importante. Ele diz assim, 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Esse versículo ele traz informações e conselhos de Paulo, muito importante a essa igreja de Coríntios. E a nós, hoje, como igreja de Cristo. E ele fala assim, olha, examinai-vos a vós mesmos. Nós precisamos ter esse exame, essa análise em nós, para provar se Jesus Cristo realmente ele está em nós. Mas aí, às vezes, nós perguntamos, mas por quê, irmã? Eu já conheço a palavra, eu já sou cristã, já sou batizada nas águas, já participo da ceia. Mas, quando Paulo ele fala assim, para nos examinar, é para provar se realmente Jesus Cristo ele está nos nossos corações. Porque o coração humano, ele é muito duvidoso, ele é muito instável. Ele pode se perder por qualquer tentação e, vamos dizer assim, ideias novas que surgem. Por exemplo, a moda, mas falando das mulheres, né? Quando tem uma moda, surge uma moda de roupa, o que a mulherada faz? Vai e compra. É normal. Quando surge um carro novo, né? Os homens ficam tudo atentos, né? A marca do carro, e começa a falar de carro. É normal para o ser humano isso, né? É normal. Mas assim, o que Paulo ele está dizendo aqui é para nos examinarmos, examinar a intenção do nosso coração, para não nos perdermos nessas coisas naturais. Se Paulo, naquela época, falou com essa igreja, a importância disso é porque ele estava percebendo que a igreja estava se perdendo. Porque, assim como hoje, naquela época também, apareceu muitas doutrinas. Já existia e aparecia também muitas doutrinas, muitas modas, muitas coisas novas. E aí Paulo, como ele tinha um coração convertido ao Senhor por inteiro, ele exortava a igreja falando assim, olha, examina o teu coração como está. Qual é a intenção do seu coração? Será que Jesus Cristo realmente está no seu coração? Será que toda a intenção que você tem, igreja, no seu coração é adorar ao Senhor? Será que você não está se perdendo com outras ideias, com outras novidades? Será que você não está trilhando outros caminhos? Paulo, ele tinha essa grande preocupação, porque Paulo era um homem estudioso, ele conhecia várias religiões. Então, assim, a mente dele também estava cheia de informações, assim como a igreja de Coríntios estava, e hoje nós estamos com a nossa mente lotada de informações. O nosso dia, ele mal amanhece, a nossa mente já fica agitada no que nós precisamos fazer e conclui até o final do dia.
Mas enquanto passa esse dia, enquanto vai passando a nossa caminhada cristã, é necessário examinar nosso coração. Como está o meu coração? Como está a intenção do meu coração? Será que eu estou servindo ao Senhor com sinceridade? Será que eu estou servindo ao Senhor 100% ou ainda estou meio em dúvida? Será que eu faço isso para o Senhor? Ou não é melhor já continuar fazendo a vontade que a minha carne tanto, precisa, necessita? Será que realmente eu estou confiando no Senhor 100% nessa situação? Será que eu estou confiando 100% que o Senhor pode me dar a resposta de oração? Eu gosto daquele versículo lá em Apocalipse que fala assim que a oração ela vem com relâmpagos e trovões. É uma demonstração assim que eu entendo que é que a resposta ela vem com movimento, com som, tem resultado. Nós vemos a oração, a resposta da oração. Como assim, irmã? Por exemplo, se alguém está enfermo, aí nós oramos, ou você ora, se posiciona e a cura vem tirando aquela enfermidade. É um resultado. Olha, fulano faz anos que eu estou orando por fulano, um coração duro. E hoje ele aceitou Jesus. É um resultado, com trovões e relâmpagos. É o resultado que nós vemos da oração. Então, quando você for orar, ore 100% que o Senhor está ouvindo a sua oração. Não ore assim, será que o Senhor vai me ouvir hoje? Não, ore confiando. Mesmo que você tenha tido um dia difícil, mesmo que você esteja passando por uma situação aos seus olhos impossível, mesmo que tenha até pecado, desagradado ao Senhor, mas nós já temos a revelação do Senhor. Nós temos a verdade em nossos corações. E a Bíblia fala assim que, filhinhos, mesmo que vocês pecais, vá diretamente a Jesus Cristo. Arrepende-te, confesse o teu pecado e Ele vai te perdoar. Então não há nada que impeça de nós termos resultado das nossas orações, quando nós oramos com fé. Amém? É um chamado à autoavaliação para os cristãos, instruindo-os a examinar-se para ver se permanecem na fé e se Jesus Cristo está em suas vidas. É muito importante nós termos essa análise. Quando surgiu esse tema, eu lembrei da época que, na outra igreja que eu cresci, que toda vez que tinha a Santa Ceia, tinha aquele momento de reflexão, como nós temos aqui também, Mas lá me veio mais forte, porque era um momento realmente que a gente parava e ficava refletindo, né, André? Nós crescemos, junto lá na mesma igreja, então tinha esse momento que o pastor levava a reflexão. Olha como está a sua vida, como está o seu comportamento. Então, e lá Paulo mesmo, em Coríntios, na Santa Ceia, fala para nós nos examinarmos e participarmos da ceia do Senhor. E quando veio esse tema, eu lembrei bem disso. E isso foi uma informação e um conhecimento que eu trago até hoje para a minha vida. Eu não espero só chegar à Santa Ceia. Todo dia, quando eu vou orar, eu falo, Senhor, como está o meu coração? Quando eu vejo que tem algo se levantando para me irritar, para tirar minha paz, para tirar minha fé, eu peço, Espírito Santo, o que está acontecendo? Como está o meu coração nessa situação? Como está o meu entendimento para sair dessa situação? Aí o Senhor, Ele vem e me acalma e me mostra como agir naquela situação. Foi isso que Paulo ele estava instruindo a igreja. E hoje o Senhor ainda está, por esse mês, nos instruindo. Examine o seu coração, igreja. Examine a intenção do seu coração. Examine para ver se nós estamos no caminho, caminhando no caminho. Se não estamos desviando por alguma ideia, alguma novidade, ou alguma empolgação humana, e às vezes até demoníaca. E aí a gente não vigia e cai. Às vezes é uma brincadeira, às vezes é uma palavrinha assim, sabe, que a gente acha, não tem importância, irmã, eu falar isso. Mas aí o Espírito Santo está lá dentro, olha, examine-se, examine o seu coração. Como é a motivação dessa palavra quando sai da sua boca? Como está essa palavra quando você escuta? Como está aí no teu coração?
O lugar onde você está influenciando ou você está sendo influenciado? Tudo isso nos leva a examinar a intenção do nosso coração. E a Bíblia que fala que lá do coração é que sai a nossa vida, que saem as nossas atitudes. Amém? O teste de Jesus Cristo em nós. A questão central é se Jesus está verdadeiramente presente e ativo na vida do crente. A presença de Cristo é evidenciada pelo crescimento espiritual, pelas boas obras e por uma vida transformada e não apenas por credenciais religiosos ou religiosas. Quando Paulo ele fala assim, examine-se para provar a sua fé, para ver se Cristo realmente ele está em você. Porque é Cristo que nos leva a entender o que é o novo nascimento. É Cristo que nos leva a entender o que é o Evangelho de Cristo, as boas novas. E às vezes o ser humano ele se perde por coisas simples, tão boba, tão pequena. Mas aí quando não vigiamos, a Bíblia fala assim, que para nós vigiarmos e orarmos. Só que às vezes nós mais oramos do que vigiamos. E às vezes as nossas orações nem estão sendo respondidas. Por quê? Estamos orando, como ele fala aqui, credenciais religiosos, sou muito religiosos, todo mundo está vendo o que eu estou fazendo. Mas aí não vigia na atitude, não vigia no que está assistindo, não vigia no que está falando, não vigia nas intenções, não vigia nas atitudes, naquilo que nós produzimos durante o dia. Não vigiamos no que produzimos para a nossa família, para a sociedade, para o que está tudo ao nosso redor. Amém? Jesus é apresentado como o alicerce principal da fé cristã. A rocha sólida sobre o qual se deve construir a vida através de seus ensinamentos e prática. Eu gosto muito de ouvir falar de Paulo, da conversão dele, e gosto de ler o que Paulo ele fez por causa do Evangelho e a segurança e a atitude que ele tinha em levar o Evangelho de Cristo. E ele demonstrava com toda a segurança, com toda a fé, que Cristo era o alicerce dele. Aí nós lembramos daquele versículo que ele fala assim, que já passei por tribulações, por fome, por nudez, já fui preso e tal, tudo por amor a Cristo. Mas aí hoje nós, muito modernos, qualquer dificuldade que a gente passa, o que a gente fala? Eu vou parar. Eu não vou mais na igreja, não. Vem esse pensamento, não vem? Para que eu estou servindo ao Senhor? Para quê? Para passar por tudo isso? Sim. E às vezes a gente passa até por coisas mais difíceis, porque a nossa fé, o Evangelho, ele está sendo provado aqui dentro, nos nossos corações. O Evangelho, as boas novas, quando vem, é para confrontar as nossas vidas. Não é para massagear o nosso ego. Não é para massagear a nossa mente, não. É para confrontar a nossa, vamos dizer assim, o nosso humano, a nossa carne. É para confrontar. Quando você for ler um versículo e estiver cutucando lá a tua alma, pode ter certeza de uma coisa, que o Senhor ele está provando a sua intenção. Ele está tirando prova se você está realmente confiando nele ou não. Eu sempre faço isso comigo. E hoje, eu aprendi ou tenho aprendido ainda, de que toda vez que eu vou ler a palavra do Senhor, e tem algo ainda que cutuca o meu coração, eu falo, Senhor, eu ainda preciso mudar nessa área. Eu ainda preciso melhorar nessa área. Eu ainda preciso ajustar conforme a sua palavra, conforme a sua vontade. Porque o Evangelho é para isso. Há lugares que pregam o Evangelho como se você fosse assim, a pessoa mais importante do mundo, não é? Ai, coitadinho. Que mais assim, que eles ficam massageando o ego da pessoa e colocam a pessoa lá em cima. Só que eles esquecem que o Evangelho, as boas novas, é para nos confrontar da nossa carne, nas nossas atitudes.
Amém? É para nos confrontar mesmo. Só que esse confronto, ele não nos coloca para baixo, ele nos levanta, porque é um confronto que nos dá vida. É o confronto que cura aqui dentro. É o confronto que liberta. Por isso que ele fala o quê? Boas novas. Não é boas, humanamente falando, como comprar uma roupa nova, ter um carro novo. Nossa, como é bom. Mas isso tudo vai passar. Só que as boas novas, ela vem aqui dentro sendo boa, nova e fica. Você sente paz. Amém? Jesus é o alicerce de uma igreja, da fé cristã e da vida de um seguidor. Essa base sólida é fundamental para a estabilidade e a resiliência diante das dificuldades da vida, que são comparadas às tempestades. Construir sobre Jesus significa fundamentar a vida em seus ensinamentos, crenças e sacrifício, resistindo às tempestades e mostrando a qualidade do alicerce espiritual através de um caráter que permanece firme. Quando Cristo, ele fica realmente sendo alicerce das nossas vidas, pode vir dificuldade que for, pode vir tormento que for. Prova maior foi de Paulo, assim como de outros. Talvez nem daqueles que nem estão escritos na Bíblia, mas quantas pessoas ao redor no mundo aí têm sofrido por amor de Cristo e têm deixado o seu legado, o testemunho, para que chegue até outras vidas. Como a irmã Sandra citou ontem, né, no treinamento vocacional, é o iceberg, né? Ele fica lá, ó, fincado, né? Ele é grande lá embaixo. Você olha assim, né? Às vezes as pessoas olham assim para a gente e falam, nem põe muita fé, né? Olha para a gente assim, fulano, sei não. Mas aí, quando ela começa a olhar dentro de nós, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, é algo fincado, assim, algo grande, algo firme. Amém? E aqui ele fala assim, que quando nós temos esse alicerce, a igreja tem esse alicerce, vem as tempestades que for, vem as dificuldades que for. Paulo, ele falou assim, ó, eu passei fome, eu passei nudez, eu fui preso, fui quase morto, passei pelo momento de prova, mas ele falou assim, eu sei quem realmente Cristo é em mim. Eu sei quem realmente Cristo é em mim. Até que ponto nós estamos examinando isso em nós? Todos os dias. Não é só quando nós chegamos na igreja. Não é só naquele momento que a gente ouve o louvor em casa tão poderoso. É naquele momento da tempestade. É naquele momento da dificuldade. É naquele momento da tentação. Satanás está lá, ó, nos tentando. Mas aqui dentro nós estamos provando, a minha fé está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. Eu estou alicerçada em Cristo, Satanás. E não é com essa tentação e com essa provação que eu vou cair, não. Eu vou ficar firme. Meu alicerce é forte. Aleluia, aleluia. E foi assim que Paulo, ele levou o evangelho de Cristo. E aí, como que nós nos examinamos hoje? Pelas novidades que nós temos na nossa vida. Pelas expectativas que nós temos nas nossas vidas, pelos anseios que nós temos, por tantas coisas boas que existem aqui no mundo. Mas aí nós precisamos analisar e examinar aqui dentro de mim, Senhor, como está a minha fé em Cristo? Será que essa bênção vai tirar a minha atenção de Ti? Será que esse trabalho não está tirando a minha atenção de Ti? Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Será que eu estou colocando as coisas naturais mais importantes do que as espirituais? Às vezes até uma enfermidade, nós elevamos ela a um ponto de que a fé em Cristo, ela fica aqui, ó. Ela fica aqui. Às vezes quando vem as dificuldades, nós levamos a dificuldade lá para cima, mas espera aí, e a fé em Cristo, onde fica? Qual é a novidade de vida que a igreja tem? Fica aqui embaixo. Às vezes nossos olhos estão lá no problema, que é para estar em Cristo, no alicerce.
já passei fome, já passei nudez, mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E isso é o que leva a ser uma igreja madura, uma igreja firme, uma igreja que realmente confia no Senhor. Uma casa que realmente confia no Senhor. Aqueles que olharem para nós e falarem assim, aquele ali confia no Senhor. Aquele ali realmente é um cristão verdadeiro. Aquele realmente tem Cristo na vida dele. Por isso que Paulo tinha essa preocupação. Examinai-vos a vós mesmos. Porque examinar os outros é muito fácil, né? Apontar o dedo é muito fácil, né? Mas e aí, quando Paulo, o próprio Jesus, fala assim, olha, examina o seu coração. Examina o seu coração. Em Gálatas 1, se você puder abrir sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, ó. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Não aceita. Seja ignorante para essa informação. Olha só o que Paulo, a preocupação que o próprio Deus ele tinha com a igreja. E é a mesma preocupação que Cristo, que Deus ele tem conosco hoje. Amém? É a mesma preocupação. Mas ainda que nós, olha, ele ainda fala assim, mesmo que nós, líderes, venha com outro ensinamento que não seja as boas novas, não aceite. Não aceite. Não aceite. Outro evangelho além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. E aí no 9 ele fala assim, ó. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Ele afirma. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Não aceita. Não aceita. Peça para o Espírito Santo que a sua mente, que o seu raciocínio, ele entenda, compreenda a novidade do que é o cristianismo, do que é a nossa fé em Cristo. Porque assim não somos levados por outros costumes. Paulo ele tinha essa grande preocupação, porque ele sabia que tinha religiosos ali prontos, preparados para dizer que Jesus não era o Salvador. Para dizer que eles estavam errados. Mas Paulo tinha a convicção certa de que Cristo era o alicerce dele. Tinha certeza absoluta. Algo fervia no coração dele. Que por tudo que ele já passou, ele falou assim, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Nada vai me separar do amor de Cristo. Nada. Será que hoje nós podemos dizer isso? Nada me separa do amor de Cristo, nem um carro, nem uma roupa, nem uma enfermidade, nem o desemprego, nem a crise que o país pode passar, nem o desprezo da nossa família, nem traição, nem desilusão. Será que isso pode nos separar do amor de Cristo ou não? É essa provação, é esse exame que Cristo está querendo fazer em nós, que nós tenhamos essa consciência. Será que essas coisas estão me tirando do olhar de Cristo? Será que eu não estou desviando sem perceber? Será que a minha fé não está em outras coisas? Paulo fala assim, olha, cuidado, igreja. Cuidado. Cuidado. E Deus ele está falando conosco esses dias. Cuidado. Muita informação que nós recebemos. Muita. Às vezes nem precisa ir para o celular, nem para a televisão. Às vezes é ouvindo. Lá no ônibus, lá no banco, né, na fila para pagar a conta. Lá no mercado, às vezes com o vizinho. Muita informação, muita coisa. E aí, se não vigiamos, é o que Paulo falou assim, cuidado, vigia, examina o seu coração.
Examina como está a intenção do seu coração, para ver se a fé está no seu coração. Quando o Paulo ele fala isso, ele mostra a preocupação para a igreja não desviar do evangelho. Você sabia que tem um risco da pessoa estar dentro da igreja e estar desviada? Porque às vezes se torna um religioso. Na minha adolescência eu passei por isso. Eu ia para a igreja porque eu sei que eu ia levar uma bronca em casa da minha mãe. Então eu achava melhor ir para a igreja. Eu não gostava de levar bronca. Eu falei, não, mãe, eu vou para a igreja. E aí eu fui acostumando. Até que um dia o Senhor me deu um puxão de orelha. Falei, ei, você está virando uma religiosa. Está sendo um costume na sua vida. Foi que Paulo fala assim, examine o seu coração. Como que nós estamos servindo ao Senhor? Como eu estou prestando o meu culto ao Senhor? Será que está sendo 100% para o Senhor? Será que eu não estou deixando desviar aí alguma coisa? Será que eu não tenho mais aquele fogo de buscar ao Senhor? Aquele ânimo de quando eu aceitei a Jesus? Será que eu estou apenas lidando em ser crente? Será que eu estou só caminhando? Será que eu estou só indo? Por isso que Paulo ele tinha essa preocupação. Porque o Evangelho de Cristo ele pode esfriar nos nossos corações, se não o vigiarmos. Mas aí vem essa exortação para a igreja do Senhor. Examinai-vos a vós mesmos. Amém? Porque Paulo exortou a igreja para auto se examinar. Este autoexame é para verificar a consciência e as ações, assegurando que há arrependimento genuíno em Cristo. Ao nos julgarmos a nós mesmos, somos disciplinados pelo Senhor de maneira branda. Se não nos examinarmos, podemos ser julgados de forma mais severa. Às vezes nem precisava, né, eu ter levado aquele puxão de orelha do Senhor, se eu tivesse me examinado. Mas deixei levar até aquele estado. Mas ainda o Senhor teve misericórdia da minha vida. E falou, ei, desperta. Renova o teu amor. Renova a tua adoração. É o que o Senhor nos fala nesta manhã. Igreja, renova a adoração ao meu nome. Renova a tua busca ao Senhor. Examine como está a tua busca ao Senhor. Podemos sim nos cansar, nos frustrar, ficar preocupados, porque somos humanos, somos limitados. Mas quando o nosso alicerce é Cristo Jesus, Ele vem e nos renova. Correrão e não se cansarão. A gente pode até correr muito, porque os dias estão cada vez mais curtos e a gente acelera para o nosso dia ser produtivo. Mas nós confiamos no Senhor, porque é o nosso alicerce. Ele é a obra-prima. Ele é o mais excelente nas nossas vidas. Amém? E para nós terminarmos, em Salmos 51, 17, diz assim. Salmos 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um espírito quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Amém? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Deus, Ele espera que o nosso espírito seja quebrantado. Sabe assim, aquela situação que às vezes nós precisamos dar uma resposta. E aí nós vamos diante do Senhor e oramos. E temos aquela resposta. Aquele momento difícil, que aos nossos olhos parece que está saindo do controle. E aí nos quebrantamos diante do Senhor e dizemos assim, Senhor, só o Senhor pode me dar essa solução. É um coração humilde, um coração que se rende. Agora o coração orgulhoso, o coração que acha que pode todas as coisas, a Bíblia fala que o Senhor rejeita. O Senhor rejeita. Mas aquele coração quebrantado. Olha só o sacrifício que nós estamos fazendo aqui nesta manhã.
é de um coração quebrantado, é de um coração humilde. Estamos abertos para que o Senhor está nos falando nesta manhã. Estamos atentos a receber as instruções do Senhor, para que quando nós formos para as nossas casas, lá para as nossas famílias, para as nossas obrigações, não seja eu, mas Cristo vivendo em mim. Não seja a Shalom, mas seja Cristo vivendo na Shalom. Não seja os irmãos, mas seja Cristo vivendo nos irmãos. Quando olharem para nós, falar assim, olha, aquele ali representa Cristo. Eu vejo Cristo nele. Foi isso que aconteceu com Paulo, que perseguia os cristãos e se tornou um cristão. As pessoas viam Cristo nele. E é essa necessidade que Deus tem de ter colocado essa igreja aqui, de ter colocado você aqui neste lugar, de um dia você ter ouvido as boas novas, para que Cristo ele resplandeça em você em todas as situações. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Feche seus olhos e faça essa análise. Examine o teu coração. Como está a tua busca ao Senhor? Como está a tua fé no Senhor? Como está o teu caminhar no Senhor? Como eu estou, Senhor, diante de Ti? Além de você fazer algo para o Senhor, além de você ser um produtivo na casa do Senhor, de cantar, de tocar, de limpar a igreja, além disso, porque essas coisas são reflexos daquilo que a obra do Senhor precisa. Porque o que Deus ele fala é aqui dentro, se somos adoradores do Senhor, se estamos com o coração quebrantado para o Senhor, se tem algo que está tirando os nossos olhos do Senhor, se as dificuldades, os problemas estão sufocando a nossa fé. Então faça essa análise no Senhor nesta manhã. Querido e amado Deus, nós buscamos a Ti nesta manhã. Nos quebrantamos, ó Pai, nesta manhã, diante da Tua palavra. Quebrantamos, Senhor, nossos corações. Rendemos, Senhor, as nossas vidas ao Senhor. Rendemos as nossas ideias ao Senhor. Rendemos, Senhor, as nossas expectativas que são tão grandes. Mas o Senhor, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. E assim como o Senhor, Ele deu essa exortação para aquela igreja, Ele ainda está dando para nós durante esse mês, para nos examinarmos. Como está o nosso coração? Como está a nossa adoração ao Senhor? Como está a nossa fé diante das dificuldades? Querido Deus, Te pedimos humildemente que o Senhor, Ele conserve em nós essa fé. Que o Senhor faça com que todos os dias os nossos olhos fiquem fixos em Ti. E perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, pelos momentos que era para confiar em Ti e nós não confiamos. Pelos momentos que era para buscar a Ti e deixamos aquele momento passar. Nos perdoe, Pai, e venha, Pai, com o Teu fortalecimento mais uma vez sobre a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.